Então vamos lá, galera. Vamos agora continuar falando de equilíbrio químico. E nessa aula a gente vai falar então da constante, ó, da constante de equilíbrio químico. Já falamos que o equilíbrio químico só ocorre em reações reversíveis. Toda reação reversível ela atinge o equilíbrio químico espontaneamente. E o equilíbrio químico é quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. E essa constante de equilíbrio, o que, que é? Como determina? Vamos lá comigo. Bom, primeira coisa que você tem que saber. Então, tá aqui, imagine uma reação A mais B formando C mais D, onde aqui eu tenho a velocidade da reação direta e aqui eu vou ter a velocidade da reação inversa, certo? Direta e inversa. Bom, a expressão de Kc e Kp, a gente vai considerar essas reações reversíveis. Kc é produto sobre reagente, cada qual é elevado a seu coeficiente. Esse C aqui é de concentração, E só participam, tá? Só participam as substâncias que forem gases ou líquidos na expressão de Kc. Ah, é, professor? Sim, só gases ou líquidos. Tá, mas como é que chega a essa expressão de Kc? Produto sobre reagente, cada qual elevado a seu coeficiente, né? Ó, concentração de C elevado a Czinho, concentração de D elevado a Dzinho, sobre a concentração de Azinho, BBzinho. Bom, vamos imaginar o seguinte, que a velocidade da reação direta, ela é calculada da seguinte maneira. Ó, a velocidade da reação direta, ela vai ser calculada da seguinte maneira, só estou apagando aqui para não ficar em cima, né? Vai ser calculada da seguinte maneira. Se você lembrar das nossas aulas de cinética química, a velocidade só depende dos reagentes, né? E é sempre a constante cinética da reação vezes a concentração de cada reagente elevado a seu coeficiente. Isso para a reação direta, que é a reação 1. E para a reação inversa? Bom, para a reação inversa, os reagentes seriam C e D. Então, a constante cinética da reação, voltando, é concentração de C elevado a Czinho, D elevado a Dzinho. Perfeito? Quando que ocorre o equilíbrio químico? Quando a velocidade da direta for igual à velocidade da inversa? Ah, é verdade. Quem é a velocidade da direta? Isso aqui. KD vezes a concentração de Azinho, B, Bzinho. Quem é a velocidade da inversa? KI vezes a concentração de C, Czinho, D, Dzinho. Olha o que eu vou fazer. Esse KI vai dividir KD para isolar K e esse A e B vai vir dividindo. Então, eu vou ter que KD dividido por KI, a constante da reação direta dividido pela constante da inversa, uma constante que divide outra constante, também é uma constante que foi chamada de Kc. E aí eu venho A e B passa dividindo, eu tenho que Kc nada mais vai ser do que, olha só, a concentração de C, olha só, a concentração de C elevado a Czinho, vezes a concentração de D elevado a Dzinho, sobre, aí esses dois passaram dividindo, a concentração de Azinho, vezes a concentração de Bbzinho. Então, daí que a gente chega na expressão da constante de equilíbrio em função da concentração. Daí que nós chegamos nessa constante de equilíbrio, que é a mesma coisa, ó, foi assim que definiu. Ah, eu preciso saber definir? Não, só saber aplicar. E, por analogia, a gente tem o Kc, o Kp, que é a mesma coisa. É a pressão de C elevado a Czinho, pressão de D, Dzinho, pressão de Azinho, pressão de B, Bzinho. Só que como eu estou falando de pressão, só vale para substâncias que forem gases. Pressão, gente, só existe para gases. Então, só participam da expressão de Kp gases. Então, vocês notaram? É produto sobre reagente. Então, é só lembrar do maravilhoso estado do Paraná para determinar a constante de equilíbrio. Ó, produto sobre reagente, cada qual elevado a seu coeficientezinho. Produto sobre reagente, cada qual elevado a seu coeficiente. Ó, produto, né, C e D, sobre reagente A e B, cada qual elevado a seu coeficiente. Tanto vale para o Kc como vale para o Kp. O que muda? Esse colchete significa concentração, C de concentração. Esse P significa pressão, P de pressão. Tá, como aplico isso, professor? Imagine então, imagine aqui comigo, eu tenho essa reação nitrogênio mais hidrogênio formando 2NH3. Como é que eu monto a expressão do Kc? Produto sobre reagente, cada qual elevado ao seu coeficiente. O NH3 ao quadrado,
N2 elevado a 1, H2 ao cubo. Isso para o Kc. Lembra que esse colchete significa concentração em mol por litro. Kp é a mesma coisa, só que pressão. Só que lembra que Kc só participam gases e líquidos. Como todos são gases, todos participam. Kp só participam gases. Como todos são gases, participam pressão de NH3 ao quadrado, pressão de N2 elevado a 1, pressão de H2 elevado ao cubo. E para essa reação, ó, lembra que sólidos não participam. Esse não participa, esse não participa. Para o Kc participam gases e líquidos. Então, vai ser a concentração do CO2 elevado a 1, dividido pela concentração do CO, também elevado a 1. E o Kp é a mesma coisa, só que trabalhando com pressão. Pressão de CO2 dividido pela pressão de CO. Olha esse exemplo que ele é muito legal e ele vai definir bem. Olha só. Observe essa reação. Eu tenho A gasoso, B aquoso, isso é líquido, D sólido, E gasoso, F sólido. A expressão de Kc, produto sobre reagente. Só que do produto, sólido não participa. Fica E, a concentração de E elevado à quarta, sobre sólido nunca participa, nem de Kc, nem de Kp. Sobre a concentração de A ao cubo, vezes a concentração de B ao quadrado. Agora, para o Kp, só participam gases. Então, opa, eu errei aqui, é pressão, hein, gente? Não tem nada com colchete, não, é pressão, hein? É pressão, Kp é pressão, esquece o colchetezinho. É a pressão de E elevado à quarta sobre a pressão de A elevado ao cubo. Então, ó, é a pressão de E elevado à quarta, né, o Kp, sobre a pressão de A elevado ao cubo. Essa vai ser a expressão, então, de Kp para essa equação, para essa reação química que foi descrita de forma genérica aqui, né? Não é uma reação real, certo? Para treinar, eu vou montar Kp, vocês montam em casa depois o Kc. Eu vou montar só, aliás, desculpa, eu vou montar o Kc, vocês montam o Kp em casa. Kc vale para gases, líquidos, sólidos não participam. Não participa, não participa. Então, vai ficar o Kc, ó, produto sobre reagente. Vai ser a concentração do CO2, elevado ao cubo, certo? Dividido pela concentração do CO, também elevado ao cubo. Essa é a expressão de Kc para essa reação. O Kp vai ser a mesma coisa, só que com a grandeza pressão. Para essa reação aqui, ó, N2O4 formando 2NO2, os dois são gases, os dois participam. Então, Kc, a expressão de Kc vai ser, ó, a concentração do NO2 ao quadrado, certo? Elevado ao quadrado, por causa do coeficiente, sobre a concentração, né, do N2O4 elevado a 1, porque o coeficiente é 1, por isso que elevado a 1. Está aí, então, o Kc para essa expressão. Para essa reação química aqui, como é que seria a expressão do Kc? Vamos lá. O Kc, produto sobre reagente, cada qual elevado a seu coeficiente. Como todos são gases, todos participam. Seria a concentração do H2S ao quadrado, certo? H2S ao quadrado, sobre a concentração do H2 elevado também ao quadrado, né? Beleza? Vezes a concentração do S2 elevado a 1, produto sobre reagente, cada qual elevado a seu coeficiente. Para a síntese da amônia, né? Vamos ver, ó, Kc seria como para a síntese da amônia? Seria a concentração de amônia elevado ao quadrado, né? O NH3 elevado ao quadrado, sobre a concentração do N2 elevado a 1, concentração do N2 elevado a 1, vezes a concentração do H2, né, do H2 elevado ao cubo. Tá aí a expressão de Kc para essa reação, todos participam que são gases. E a última reação aqui, ó, o Kc vai ser produto sobre reagente, cada qual elevado a seu coeficiente, vai ser a concentração do PCl5 elevado a 1,
coeficiente é 1, sobre a concentração do PCl3, também elevado a 1, vezes a concentração do Cl2, também elevado a 1. Está aí, produto sobre reagente, cada qual é elevado a seu coeficiente. Espero que vocês tenham entendido montar a expressão de Kc. E vocês, depois, montem para essas reações a expressão de Kp. Vocês vão ver que vai dar parecido, só vai mudar a grandeza, que em vez de estar trabalhando com concentração, vai trabalhar com pressão. Tá, professor, e como se aplica isso, né? Como é que se usa isso? Então, vamos ver um exercício, ó. Imagina que o tetróxido de nitrogênio gasoso utilizado como propelente em foguetes dissocia-se em dióxido de nitrogênio. Eu montei a equação aqui, ó. Tetróxido de nitrogênio, N2O4, se dissociando em 2 mol de NO2. Beleza. Ah, aqui tá errado, não tem 4 aqui não. Aqui é 2, é ao quadrado, hein? Tá, esquece esse quadro aqui, ó. A expressão de Kp, gente, a expressão de Kp nesse caso aqui, ó, vai ser, ó, produto, pressão do produto, que é o NO2, elevado ao quadrado, o NO2 elevado ao quadrado, sobre a pressão, né? A pressão do N2O4 e a do N2O4 elevado a 1. Não sei porque ficou o 4 ali, ó. Então, esse 4 aqui não existe, tá? Aqui seria um 2. Deixa eu ver só aqui, ó. Se eu não apagar aqui o que eu fiz. E se eu... Vamos ver se... Então, aqui, ó, seria um 2 aqui. É ao quadrado, certo? Belezinha? Então, tá. Achei aqui. Vamos agora pôr em azul de novo. Gente, notem que ele deu a pressão parcial do tetróxido de nitrogênio na condição de equilíbrio e ele deu a pressão parcial do dióxido de nitrogênio na condição de equilíbrio. Então, a pressão parcial, olha só, do N2O4, a pressão parcial do N2O4, quando atinge o equilíbrio químico, ele afirma que é de 1,4 atmosferas, certo? E a pressão do NO2, ele também afirma, que no equilíbrio, essa pressão, né, ela vai ser de 1,8. Certo? Bom, vamos lá, continuar. A pressão do NO2 aqui, né, é de 1,8 atmosferas. Perfeito? Beleza. Então tá, agora é só substituir na equação. Olha só, Kp vai ser igual. Kp vai ser igual. Então eu tenho, ó, a pressão parcial do NO2, que é 1,8. Fica 1,8 ao quadrado. Beleza? Sobre a pressão parcial do N2O4, que é 1,4. Cara, agora é conta. Você vai fazer 1,8 vezes 1,8. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Vamos lá. Olha só, hein? Olha só, hein? Olha só. 1,8. Opa. 1,8 vezes 1,8, que vai dar 3,24. Tudo isso dividido por 1,4. Ao dividir por 1,4, você vai obter exatamente 2,31. Portanto, 2,31. Oh, meu Deus. Um pouquinho embaixo. 2,31. Portanto, a alternativa correta é a letra D para essa questão. Então, 2,31. Esse é o valor, tá? Do Kc aqui, ó, 2,31. Perfeito? Beleza? Bom, vamos para a próxima aqui, questão da UDESC, ó. Olha só.
Ele te dá um equilíbrio químico. Qual é a equação do equilíbrio? Ó, produto sobre reagente, é uma reação genérica, os coeficientes são 1, né? Aonde ele diz que no equilíbrio, onde que atinge o equilíbrio químico? Quando fica constante, tá vendo? Ó, ficou constante, atingiu o equilíbrio químico. Onde, no equilíbrio, as concentrações de A e de B valem 4, as de C e de D valem 8. Só substituir. Vai ficar, então, ó, concentração de C, 8, concentração de D, 8, concentração de A, 4, concentração de B, 4. Perfeito. Multiplica 64 por 18, KC vai ser igual a 4, alternativa correta, letra D. Está aí definido para vocês as constantes de equilíbrio. Espero que vocês tenham entendido, hein? Então tá. Grande abraço, galera. A gente continua na próxima aula e bons estudos.